Fala, meu povo, nesse vídeo você vai aprender um passo a passo para aprender mais rápido, como consumir conteúdos, como absorver, quais são os passos que você tem que seguir para você lembrar desse conteúdo mesmo depois de um tempão que você consumiu. Então a primeira coisa que a gente tem que pensar quando a gente está falando de aprender mais rápido é que aprender é uma constante. Então a gente está sempre aprendendo ao longo da vida, seja as coisas úteis ou inúteis, mas a gente está sempre aprendendo coisas novas. Por quê? Porque o mundo está em constante mudança. Então o celular de 1990 é diferente do celular de atual. Então cada vez que lança uma nova funcionalidade no celular, a gente está aprendendo com essa funcionalidade e é cada vez melhor que a gente aprenda, porque a nossa elasticidade cerebral aumenta, ou seja, a gente está dando novos estímulos para o nosso cérebro estar sempre em constante aprendizado. Então aqui estão os 3 pilares que eu utilizo para aprender mais rápido e o primeiro é leitura em blocos. O que significa essa leitura em blocos? Significa que você tem que ter um objetivo claro para a sua leitura. É diferente de quando eu estou lendo ficção para quando eu estou lendo um livro técnico. Em livros técnicos eu marco mais, eu escrevo mais, eu faço resumos, diferentemente de um livro de ficção que eu estou ali para aproveitar a história e aprender junto com o escritor. Ou seja, você tendo um objetivo claro, você vai para a divisão dos conteúdos. E aí você pode se guiar pelo sumário do livro, que é uma ótima opção, ou você pode você mesmo separar o que você vai estudar em cada tempo. E aí vem para uma coisa muito importante que são as pausas estratégicas. Ou seja, você dividir o conteúdo, você vai estudar a parte A, a parte B e a parte C. Para a parte A, para a parte B, faça uma pausa estratégica em que você possa se perguntar se você realmente pode ir para a parte B, se você compreendeu como um todo a parte A. Por quê? Porque se você não compreendeu a parte A, pode ser que a parte B fique nebulosa, ou que você entenda errado. Então, a partir do momento que você tem consciência do que você entendeu, do resumo que você fez, das coisas que você marcou nessa parte A, você tem subsídios, conhecimentos para você ir, então, para a parte B e, consequentemente, para a parte C do livro. Portanto, as pausas estratégicas não servem só para você descansar da leitura, serve também para você refletir sobre ela. Então, de repente, você pausa para fazer um resumo, você pausa para se perguntar, para fazer anotações, e isso é importante porque faz parte do processo de aprendizado. A gente tem que parar de achar que o processo de aprendizado é receber informações, ser só passivo, recebendo informações, tal qual o professor falando, e você lá ouvindo. O processo ativo de aprender requer que você realmente se jogue na leitura, e se jogar significa realmente ler, fazer resumos, prestar atenção no que você está lendo. A partir do momento, só essa diferença de você prestar atenção de verdade no que você está lendo, você já vai elevar o seu nível de aprendizado. O segundo pilar tem a ver com absorver o conhecimento, e aqui você tem que pensar que ler ativamente é obrigatório. E o que é ler ativamente? Ler ativamente é ler sem distrações, é ler em um ambiente controlado no sentido de sem interferências externas, sem muito barulho, e que você tenha um horário de leitura. A leitura ativa pressupõe que você está lendo ativamente o livro, e para você ler ativamente é claro que você precisa de um ambiente silencioso, de um horário para leitura e, claro, de um livro que faça sentido para você. Não adianta você escolher um livro só porque tal guru do marketing falou, ou tal guru do copywriting falou, ou tal guru da sua área falou, se ele não é do seu interesse. Porque, por exemplo, vamos dizer que você é um copywriter especialista em landing pages e o cara te ofereceu um livro de copywriting especialista em VSL. Você quer saber sobre VSL? Você precisa saber sobre VSL nesse momento? Você tem que pensar sobre isso, para que você selecione as batalhas que você quer fazer, as batalhas que você quer ganhar. Isso não quer dizer que você não vai acatar qualquer sugestão, mas que você tenha um pensamento crítico para saber o que faz sentido para você. O que você precisa estudar, o que você quer aprender, ou o que você quer ensinar, por exemplo. Depois de ler ativamente, você pode utilizar a explicação para você próprio ou para alguém que você conheça sobre o que você leu. Isso é muito legal porque força com que você tenha, primeiro, uma linguagem muito clara, uma linguagem concisa do que você leu e o que você entendeu para você explicar. Então esse movimento de ler e explicar o que você leu vai te forçar realmente a ter entendido, a ler ativamente, e isso ajuda muito a você aprender mais rápido. E o último ponto do segundo pilar é revisar. Revisar significa revisitar o assunto, significa que você está indo com um olhar mais maduro, que você tem mais conhecimento e que você vai observar detalhes que passaram batidos na sua primeira leitura. E o terceiro pilar é a prática. Quando a gente está lendo um livro prático, é muito fácil a gente aplicar o que ele está falando, já que já tem, vamos dizer, as instruções, já está mais óbvio como as coisas funcionam. Quando a gente está falando de um livro teórico, a gente tem que fazer uma abstração de como que aquela teoria se aplica na nossa vida. Às vezes a gente está lendo um livro do século XX que está falando sobre a teoria tal, e a gente precisa fazer uma abstração, pensar de uma forma atual
como que aquela teoria se aplica e se é que se aplica, tá? E por fim, quando a gente está falando de livro de ficção, a gente pode se perguntar, será que existe prática no livro de ficção? A gente pode pensar que a prática está voltada para a escrita, no estilo do autor, você quer imitar o estilo do autor, então você vai escrever, você vai praticar o modo como ele escreve. Você pode pensar na prática da própria literatura em si, no sentido de ler livros sobre aquele determinado assunto, aquele determinado gênero. E, enfim, acho que a prática em si da literatura é você experienciar a literatura, é você prestar atenção de como o autor criou aquele mundo e por que ele criou dessa forma e não de outra. Por último, eu te dou um pilar 4, que é adapte a estratégia. Vamos dizer que você aplicou todos esses 3 pilares e por algum motivo algum deles não deu certo. A metacognição é você pensar o que deu certo e por que deu certo e também o que deu errado e por que deu errado, para você então adaptar a sua estratégia. Porque o que pode funcionar para mim, pode funcionar para você. É claro que isso aqui também é muito fácil de aplicar e pode ser que funcione, mas por algum motivo pode ser que também não funcione e você precisa se adaptar a isso. Por quê? Porque não é para você sair aplicando qualquer tipo de método sem entender se realmente funciona para você. Lógico que você precisa aplicar por algum determinado tempo para entender os resultados e aí sim ver se precisa de adaptação ou não. E por isso que eu te digo, adapte os métodos. Eu adapto, por exemplo, a questão do Pomodoro. 25 minutos, às vezes, para mim é muito pouco. Então eu faço um maior de 45 minutos e aí eu descanso mais. Mas isso em alguns momentos. Então eu adaptei o método e funciona para mim. E se funciona para mim e tem dado certo, eu tenho conseguido ler, resumir, aprender, eu vou continuar dessa forma. Por fim, eu quero te convidar a conhecer o curso completo de leitura. E você pode se perguntar, Ana, mas para que eu quero um curso completo de leitura? Imagine que você está lendo mais de 1000 páginas ao mês e nem sabe por quê, porque são só páginas de comentários, de fofoca e qualquer coisa do tipo. E agora você quer desenvolver a sua leitura e desenvolver a sua inteligência. Esse curso completo, ao longo de 4 módulos, eu vou te ensinar como sair da leitura elementar e chegar na leitura sintópica, que é o mais alto nível, o nível mais inteligente, em que você não só vai ler, mas vai compreender e saber comparar autores. Além disso, eu também disponibilizo como bônus o meu cronograma para leitores ocupados, que é o meu template, no qual eu ensino como você faz os resumos dos livros e também deixo 2 aulas especiais de livros os quais eu já apresentei para os meus alunos. Além disso, você também ganha uma mentoria individual comigo para a gente conversar sobre quais são seus objetivos na leitura, quais são suas dificuldades e eu vou te ajudar passo a passo em como você pode chegar no leitor mais alto nível. É claro que o acesso é vitalício, você tem acesso para sempre, então você pode estudar, o seu marido, sua esposa, os seus filhos podem estudar também pelo curso. E por fim, se você terminar o curso inteiro, você vai ganhar um livro direto na sua casa. Para conhecer o curso completo de leitura, é só clicar aqui no link da descrição e eu te vejo no próximo vídeo.